Olá, estamos ao vivo nesta quinta-feira. Vou aguardar o pessoal entrar. Hoje nós vamos falar de educação financeira bíblica. A gente quer olhar a vida financeira hoje por um outro aspecto, né? Eu sou cristã, a Bruna também. Muita gente que nos acompanha são cristãos, né? E a gente vê algumas coisas, né? Alguns pensamentos cristãos errados com relação ao dinheiro. E aí eu chamei a Bruninha para a gente conversar sobre isso. Vou esperar ela entrar. Oi, Dani, tudo bom? Dani, me diz se o som tá bom. Tá dando para ouvir bem? Me dá um feedback aí. O som tá bom? Tá dando para ouvir bem? Ah, beleza. Deixa eu esperar a Bruninha entrar. Então, enquanto isso, deixa eu ir falando para vocês. A gente tem conversado, né, sobre vida financeira. Temos conversado sobre vários aspectos do dinheiro, né, na vida de casal, dos filhos. E hoje eu chamei a Bruna para a gente falar sobre a vida financeira na perspectiva bíblica, né? A gente vê muita. Ah, a Bruninha chegou! Deixa eu botar aqui. Pronto. E aí eu chamei a Bruna. Oi, Bruna! Oi, amiga! Tudo Oi, bom? tudo bem? Ai, que saudade de você! Pois então, eu ia dizer, já que não deu pro aniversário da Gigi, não deu pra nada, Pois pelo menos é, aqui a gente se encontra. é verdade, amiga. Eu juro que eu tô sofrendo com a sua partida. Ai, eu Poxa, eu não quero também, nem pensar muito, sabe? não é? Mas eu tava falando com o Inclusive, Pedro, eu acho que tem muita gente que vai visitar a gente tá bem vai. esperançoso. E a gente também quer vir muito. Nossa, hoje foi num lugar super legal. Eu fico pensando, que falta tanta coisa do Rio que eu quero ir, que eu quero fazer. E olha que você e Pedro curtiram pra caramba o Rio de Janeiro, né? Foi, Assim, foi. vocês sempre passeavam bastante, mais do que muito carioca. É. Mas sempre tem um lugar, né? Tentamos, sempre tem. Ai, sempre tem. Tem uns É, lugares lá na Zona Sul, uma casa de museu, umas coisas assim, casa de Rui isso. Barbosa, que eu sou louca pra ir, Aham. nunca deu pra ir. Museu da Oi. Ai, gente, Ah, preciso ir. Ai, preciso muito do Rio de é. Janeiro ainda. E, Bruninha, obrigada, porque eu sei que você tá na confusão de mudança e mesmo assim você topou fazer a live aqui hoje. Você Imagina. muda quando, Bruna? Você viaja quando? É Terça, agora, né? Esses quarta-feira de dias? manhã. Ah, eu vou ver se eu consigo te ver ainda antes de você ir Pois é, embora. quem sabe a gente Será que consegue, né? consigo? Mas vamos lá, Bruninha. Eu não quero nem pensar muito, porque já me dá, eu já fico emocionada já. A gente se conhece desde, acho que finalzinho de 2017 para Acho que sim. 2018, Aham, isso aí, mais ou 2017, eu menos, acho. né? Aham. A gente se encontrou por causa do homeschooling, né? Nós rezávamos, eu lembro que quando a gente se encontrou, a gente falava assim: eu rezava tanto para encontrar outras pessoas que faziam, a gente queria dividir, queria viver junto, né? E aí Sim. foi tão gostoso aquele encontro, assim, o Foi, primeiro foi. encontro que a gente fez foi na fazendinha, não foi? Foi demais, foi muito Aí gostoso. foi muito engraçado que eu lembro que eu encontrei com você, eu falei assim: eu já te considero super amiga, Não é? porque a afinidade foi tão grande que eu já senti que eu Foi, era sua amiga há um tempão. foi. Aí eu mesmo, aí é o mesmo pra mim, né? Foi muito gostoso de conhecer e dá vontade, assim, né, da gente ficar junta, sem dúvida. É. Bruno, hoje eu tava pensando, né? Eu falei assim, caramba, nesse tempo, é tão pouco tempo, né? Tipo, 2, 3 anos, mas como que a gente mudou, né? Como que a nossa Sim, vida se transformou e assim, e a gente estudou tanto, né? Quando eu te conheci, a Alice era bebezinha. é E era bem verdade. bebezinha mesmo, tem foto da Giovana com ela bebezinha brincando. Sim. E assim, como que mudou, né? Tanta coisa, assim, tantas novidades, assim. Nós que falávamos que, né, a gente se via como mãe de menina, agora somos mães de menino. Não é? Lembra disso? Lembra que a gente, Lembro, eu lembro. sou mãe de Nossa, menina. fiquei um tempão na dúvida ainda.
E agora eu tenho me descoberto assim, nossa, eu É. tenho começado, eu demorei, tá? Tenho que confessar que eu demorei Aham. para sentir tanto prazer em comprar roupa na seção de menino. Eu sempre Aham. olhava assim, pensava comigo assim, ai, sem graça, né? Lá no de menina tem É. tutu, tem renda. Aí agora, guria, eu tô amando as estampas de É. leão, de animal, de suspensório, várias coisas azuis. Eu tô, sério, eu tô me descobrindo. Não, e quando o João nasceu, né? Engraçado, acho que Deus já estava me preparando, porque quando o João nasceu, algo diferente no meu coração aconteceu, sabe? Eu te falei isso, né, no grupo. Você lembra Sim, que eu te falei, ah, o João aham, quebrou meu coração, sim, porque eu também me via muito como mãe de menina, né? E aham. aí, quando o João nasceu, eu vi aquela fofura, aquele chamego Ai, seu com ele. Aí eu falei ai. assim: não, a Bruna, super mãe de menina, tá nesse chamego. E o João é um gostoso, né? Um Não, ele é fofo. demais. Não, ele, sério, ele é um Ele é. amor assim, ele é a cara do pai dele. Ele tá um É, gato, ele tá um lindo é, mesmo. Assim, ele é lindo, e assim, ele é muito simpático, né? Muito sorridente. Ah, é uma delícia. é, Tu vai gostar de ser é. mãe de menino. Eu já tô gostando já. Ainda nem nasceu, mas já tô gostando. Ai, que demais. Mas, Bruninha, eu te chamei aqui hoje pra gente, porque eu te falei, né, que a gente tá conversando sobre vida financeira, sobre, com esse negócio da pandemia, muitas histórias estouraram, né? Muitas situações assim ao nosso redor. E as pessoas que nos conheciam, elas sabiam que a gente tinha uma organização, que a gente investia, enfim, que mesmo com que acompanharam a nossa trajetória, né? A nossa história também é muito parecida. Quando a gente casou, foi muito parecido com você e com o Pedro. A gente Aham. também casou com recém-formado, aí vivendo de bolsa, e, né, e aos poucos foi construindo a vida. E muita gente que foi acompanhando a nossa trajetória, agora no momento da pandemia, nos procurou para falar disso, né? Para pedir Uhum. socorro, para pedir ajuda. E aí o meu marido chegou uma hora que ele falou assim: "Não, vamos parar de falar no particular, porque está sendo para muitas pessoas. Vamos começar a falar, né?" E Isso. aí eu, Uhum. né? E aí eu falei assim: "Não, então tá, então vamos lá, vamos começar a falar." E aí a questão da vida financeira, do dinheiro, né, envolve vários âmbitos, né? Uhum. Por várias perspectivas. E aí Sim. eu vejo muito assim entre os cristãos essa uma certa dificuldade de pensar no dinheiro como algo bom, né? Uhum. Ou como algo não bom, mas que não é ruim, né? Verdade. Entendeu? Como algo importante, como algo que precisa ser pensado, Uhum. precisa ser ordenado dentro da vida e colocado num lugar, não como primeiro Sim. lugar, Sim. mas ele ordenado e dentro da vida, né? Uhum. Ele precisa ter o seu espaço, né? De ser Sim. pensado, porque senão a pessoa com problemas financeiros, que é o que a gente tem visto, e nem sempre é por falta de emprego, sabe? Nem sempre é por Sim. isso, é por desorganização da família mesmo, né? Sim. Por mentiras entre os casais, a Isso pessoa que tem consome muito. demais, demais. Nossa, Marcinha, tu Bruna, devia chamar a Pam para falar um pouco sobre isso, para é mulherada, cara. mesmo? Eu fiquei pensando nisso. Talvez a Pam Ah, pudesse te ajudar, porque eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Sei lá, não falo muito com mulher diretamente, assim, nesse aham, assunto de mulher e marido e tal. Mas essa questão das mentiras entre os casais, como isso pega, né? Isso é muito pega. recorrente. E assim, Nossa, mulheres também a coisa do desejo de compra, de consumo, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. E aí um uhum. dos dois tem, aí começa aquele conflito, não tem um plano em Isso. comum. Essa Aham. coisa do Isso casal não tá que alinhado, não, né? Não tá assim. O não tá marido olhando alinhado. pelos desejos da esposa, pelas necessidades, a esposa olhando pelas necessidades do marido, pelo orçamento familiar. Então falta isso Isso. realmente. É alguma coisa bem Exatamente. importante. E aí eu vejo muito preconceito de cristãos assim com relação a trabalhar, a juntar dinheiro, a se organizar financeiramente, né? Com Aham. relação a isso. E aí eu falei assim, cara, quando eu penso em Bíblia, eu penso logo em você. Porque Ah, você é uma pessoa que me faz ouvir a palavra de Deus assim, sempre por um novo olhar, sempre com uma legal. doçura, sempre com uma leveza. E aquela palavra ao mesmo tempo firme, que é a de Jesus, né? Leve e firme, né? Aquela coisa. Uhum. Eu acho que você Ai, que sempre tem a legal. Fico muito medida feliz de certa. ser tá associada a essa questão da Bíblia aí na tua lembrança, Marcinha. Mas assim, com relação aos cristãos e ter esse peso com relação ao dinheiro, né?
Eu acho que a gente tem que ter isso bem claro, assim, no nosso coração, de que a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus, né? A gente tem que viver a nossa vida da melhor forma possível, porque ela foi dada por Deus e ela precisa redundar em glória para Ele, né? Então, quando a gente faz as Exatamente. coisas da melhor forma, quando a gente coloca ali, né, o nosso desejo, assim, né, de agradar a Deus e pede a Ele que nos dê graça, nos ajude cada dia, o nosso trabalho vai saindo melhor, né? E É assim, verdade. quanto mais a gente, né, vai trabalhando, vai fazendo a coisa bem feita e tudo mais, e vai sendo reconhecido por isso de alguma forma, isso é muito bom. Fruto do nosso trabalho é uma coisa muito boa, né? É Trabalhar, verdade. né, assim, para ajudar as outras pessoas e ter um retorno financeiro por isso é muito digno e muito, muito honrado, assim, né? Então, Exatamente. por isso que eu acho que, assim, e aqui o recurso que vai vir fruto do trabalho que Deus nos deu, com a saúde que Deus nos deu, a inteligência, tudo que foi dado a nós gratuitamente por Deus para que a gente fizesse e ainda gera um fruto financeiro e que vem até a gente, assim que a gente recebe, isso tudo vem das mãos de Deus, né? E a gente deve É buscar por verdade. isso, porque é um benefício para nós. O Senhor também tem cuidado dos seus filhos dessa forma, né? E Paulo fala, né, que a gente tem que também, em Efésios, ele fala que a gente também tem que trabalhar para dar o que tiver necessidade. Então a gente também tem que ter esse pensamento, né? Poxa, eu quero trabalhar. Por exemplo, né? Eu posso pensar assim, ah, não, eu estou muito confortável com essa situação, então eu não preciso trabalhar mais com nada, eu não preciso fazer nada, sei lá, se eu vivo de renda ou o meu salário dá suficiente, mas o meu salário daria para ajudar mais pessoas, né? Eu poderia trabalhar para, sei lá, né, ajudar, ser generoso, ser hospitaleiro, receber pessoas, oferecer para o pessoal da igreja que a minha casa pode receber alguém que vem de fora, ou, enfim, oferecer uma janta, qualquer coisa assim, né? Isso. Então, esse tipo de recurso que vem até a gente e a gente pode ajudar os outros, isso é muito bom, né? Isso é muito benéfico. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado também de. Desculpa o interfone aqui tocando, não sei Nada, porquê. imagina. Então é importante que a gente tenha mesmo esse cuidado, né? De trabalhar para a glória de Deus, receber esses recursos com alegria, com gratidão no coração, porque vem de Deus, né? Então não tem por que ter um olhar como se o dinheiro fosse alguma coisa ruim. Pelo contrário, o É. dinheiro pode trazer muitos, muitos benefícios, assim, né? Não o dinheiro, né? As coisas que a gente vai adquirindo, a tranquilidade que a gente vai tendo. Outra coisa também que a gente estava conversando, né? É importante a gente ver como ter uma condição de vida mais confortável, assim, não, né? Não, o padrão cada pessoa vai ter, enfim, né? É. Ela também nos ajuda a gastar menos tempo pensando no dinheiro. Que é alguma coisa Exato. também que muitas vezes a pessoa tem tanta dificuldade, né? Passa tanta dificuldade financeira, tem que estar sempre correndo atrás do dinheiro. Ela tá tão com a mente em como ela vai ganhar, como que ela vai pagar a conta no final do mês, como que ela vai adquirir tal coisa, que ela não consegue nem parar para se preocupar com alguma coisa uma vida de um filho, alguma coisa que tá ali e ela precisa, né? Dar essa atenção. Ao mesmo tempo, também o oposto acontece. Alguém que fica o tempo inteiro só pensando em ganhar mais dinheiro, É. trabalhando, né, para ganhar mais, para ter mais, porque tá sempre elevando o padrão de vida e gastando mais dinheiro, então ela Isso. tem que trabalhar para tapar aquele buraco. Ela também vai deixar de olhar para as almas que são eternas, os filhos, o marido, a família, os pais, né, os amigos, para estar correndo atrás do dinheiro. Então, assim, realmente é um equilíbrio difícil e que a gente, assim, dificilmente, né, consegue, eu acho, perfeitamente, mas, assim, que a gente vai alcançar somente com a graça de Deus mesmo. É Deus ajudando a gente, dando sabedoria, a gente buscando sabedoria, né? E a Bíblia tá aí para isso, né? Para nos orientar, para nos instruir. E toda palavra é útil para o ensino, para a repreensão, para a instrução na justiça, né? Como falar em 2 Timóteo. Então, a Bíblia também serve para nos instruir como que a gente deve usar o nosso recurso, né? Para viver e para servir, né, a Deus. Perfeito, Bruna. Era isso. Tá vendo, gente? Por que que eu chamei ela? Porque é isso, Bruna. E assim, é engraçado como às vezes a gente entra numa rotina, né?
Eu tava falando eu fiz uma live com a Gaba semana passada e ela tava falando da vida financeira dela antes dela optar pelo homeschooling, dela pedir demissão, né? E ela falava que ela ganhava muito bem, mas eles viviam naquilo, né? Tipo, trabalha, paga conta e tá sempre endividado. E ela disse que não tinha lazer nenhum, que não conseguia viajar, não conseguia fazer nada, porque tava sempre naquela roda. E a filha dela adoeceu, né? Sim. E aí foi quando ela parou para enxergar a realidade, falar, cara, eu não tô sendo mãe, eu não tô tendo dinheiro, eu não tô, sabe? E fica naquela roda, e ela tava falando, né, dessa coisa da como que às vezes a gente entra nessa cultura e vai vivendo e não percebe, Uhum. né? E a gente vê que às vezes é preciso a gente parar, olhar para a realidade, reorganizar, porque nem sempre você precisa ganhar mais dinheiro. Às vezes é Sim. você se organizar e, Uhum. né, e trabalhar e ganhando funções ali com o teu trabalho, você vai cada ano melhorando, né? A gente viveu Exatamente. isso de quando E casou isso até hoje, então tem super a ver, sabe, com o quê? Com ter filhos. Muita isso. gente fala assim, ó, não posso ter filhos porque eu não tenho dinheiro. Como se assim, a pessoa ainda olha pra minha cara e fala assim, ah, eu não posso ter filho porque eu não tenho condição. Eu É, fico pensando, gente, tá, então, eu sou rica, eu sou ricaça, né? Trilhardária, é. tenho um monte de filho. Gente, não é assim, né? Uma vez eu achei muito interessante, estava tendo uma conversa com um empresário, era um empresário, assim, conhecido nosso, né? E ele estava falando que cada filho, né, que nascia, ele ia diminuir, implica na diminuição de uma condição, de um padrão de Uhum, vida. Não verdade. interessa se a pessoa vai deixar de comer manteiga presidente para comer, sei lá, eleger, ou se a pessoa vai deixar de comer quali para comer Doriana. Algum, alguma Exato. diminuição, algum impacto ela vai ter. Independente se ela for bem, se ela tiver bastante dinheiro ou se ela tiver pouco dinheiro. Só que tudo isso é uma questão de adequação. E eu estava tendo a segunda filha ainda, eu acho, quando ele falou isso para nós. A gente sempre levou isso conosco. A gente sempre pensava assim, realmente, quando vierem outros filhos, o que vai acontecer? Vai ter um impacto, claro, assim. E várias vezes eu já me peguei pensando assim, poxa, se eu não tivesse todos esses filhos, eu podia estar, sei lá, fazendo isso ou fazendo aquilo. É claro que tem a ver. É claro que o dinheiro a gente vai acabar investindo em outras coisas, vai ter que pagar outras coisas. Se eu não tivesse um monte de filho, eu não, sei lá, não compraria tantas roupas para várias crianças, entende? Comida no shopping, mas enfim, a questão não é essa, né? A questão é que a gente sempre pode receber, assim, a não ser que seja uma situação muito delicada, né? A gente pode receber um filho e diminuir o nosso padrão, entende? Assim, se a pessoa, né, enfim, deseja ter muitos filhos, que a vida financeira, a não ser que ela não tenha o que comer, né? E Deus sempre providencia, assim, né? Deus tá sempre cuidando, tá sempre. A gente vê que é muito difícil, assim, de ver alguém passando realmente uma necessidade só por causa do filho. No geral é porque ou a pessoa nunca já não trabalhava direito, a pessoa já não, né, Exato, não tinha uma organização financeira, já era endividada mesmo. Então, assim, a culpa não é que nasceu mais um filho, a culpa é exato, que a pessoa não tinha ordem na vida financeira dela, entende? Então, por mais que exato. aperte um pouquinho, também tem essa questão. Os filhos apertam um pouquinho, sei lá, em alguma determinada faixa etária, mas não é a vida inteira que o filho vai te. E depende do que tu quer, né? Se tu quer que o filho, sei lá, faça intercâmbio, estude na escola de inglês, faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo outro, aí É. realmente não dá pra ter um filho com cada 3.000 reais por mês de mensalidade, né? Não tem como, ninguém aguenta, né? É verdade. A gente ouve muito isso no homeschooling, né? Muitas mães que chegam e falam assim: ah, mas eu não posso parar de trabalhar para fazer homeschooling porque dependo. Mas aí quando a gente olha assim, né? Você vê que é aquela situação da sociedade estar sempre vivendo aquilo e você acaba não parando para repensar, né? O que Uhum, realmente. Aonde uhum, você precisa ajustar aquela sim, virtude da ordem, assim, que a gente precisa ter em vários âmbitos da nossa vida, inclusive uhum, na financeira. sim. E aí, quando você não tem, as coisas vão se embolando e uma coisa vai se misturando com a outra, e você vai jogando a culpa para o outro, né, Isso. Uhum. e fica aquela bola de neve, assim. E acompanhando as mães homeschoolers, nossa, eu vejo quantas mulheres talentosas.
Gente, eu fico assim. Não, é óbvio que não tem, né? Só no meio de homeschooler. É óbvio que não. Tem mulheres Não, talentosas não. em todos os meios. Mas eu fico impressionada que são mães que, no geral, deixaram de trabalhar fora. Muitas delas mestras, doutoras, né? Deixaram de trabalhar, de ter uma renda para educar as crianças em casa. E eis que surge uma renda para elas em algum momento, né? Porque elas vão ali procurando atender uma necessidade do filho, veem que outras famílias têm essa Exato. necessidade, vão e assim, como Deus abençoa, né? Mesmo que seja pouco, mas sempre Muito, ajuda, né? muito. Muito demais. E a Gaba estava falando justamente isso, né? Teve que tomar primeiro uma decisão de coragem, e aí teve um tempo até Deus ir mostrando para ela, né, os caminhos. E agora ela está trabalhando justamente com isso, né, de incentivando o empreendedorismo dentro do homeschooling, com Uhum. essas mães que ela vê esses talentos todos acontecendo. Foi mais ou menos o que aconteceu com você também, né, Bruna? Porque você vinha ali, eu conheço a sua história, assim, do tempo que a gente se conheceu até agora, assim. Você Uhum. sempre ali muito dona de casa, você fazia faxina, cuidava das crianças, assumia tudo ali sozinha, enquanto o Pedro saía para trabalhar e ele morava longe, vocês moram longe, né, do trabalho Sim, dele. sim. Então você ficava muito sozinha, assim, muito assumindo tudo. Eu acompanhei isso, essa sua luta de ali diariamente estar assumindo o seu chamado. E dentro desse chamado veio também a oportunidade de você ajudar outras pessoas, né? E de você começar um negócio. Então, Foi uma assim, ali loucura, foi dentro. uma coisa assim que até hoje, assim, eu tava até falando hoje com a Paulinha, né? Eu fui fazer a, a consultoria, né, de imagem com a Paulinha Até que enfim, né? e eu fiquei Você emocionada. falava muito disso. Nossa, isso, eu fiquei emocionada porque eu nunca, assim, ó, nunca, nos meus maiores sonhos, eu ia imaginar que eu ia, além de conseguir fazer É. a consultoria, ainda ser amiga da Paula. Foi uma coisa É. assim, foi uma benção, assim. O que aconteceu foi que realmente eu tava com tudo, sempre, desde o início do casamento. Logo que a gente se casou, a gente tinha como, assim, eu pensava em trabalhar ainda, eu tava, assim, no início mesmo, assim, primeiro ano de Aham. casamento. Eu estudava, eu fazia faculdade ainda. Não me formei, não fiz o TCC, mas comecei faculdade de letras italiano na Itália. E eu Aham. pensava, assim, em trabalhar, em, quem sabe, ser tradutora juramentada ou fazer alguma coisa. Foi um pensamento que durou pouco tempo, assim, durou no máximo um ano. Depois a gente já começou a pensar em engravidar, daí veio a Lulu. E assim, antes de engravidar, já, enquanto eu tava nesse processo ali estudando e tudo mais, o Pedro sempre falava comigo assim: ai, poxa, amor, queria que tu ficasse em casa, tão bom ser dona de casa. A gente começou a pensar sobre isso, a ouvir pregações sobre isso, a ler livros sobre isso. Ver um Aham. valor que eu não via tanto. Apesar que eu sempre valorizei a minha mãe, que a minha mãe sempre cuidou da gente em casa, né? Deu toda a atenção. Minha mãe fazia artesanato, fazia de tudo para ajudar, assim, né? Os meus pais são autônomos até hoje, então ela sempre deu muito duro, mas em casa. Então ela estava ali Uhum. presente comigo, né? Então eu tinha isso, mas comecei a estudar mais sobre isso, ainda sobre uma ótica cristã, né? E aí a gente decidiu assim, não, bom, vou ficar dona de casa, né? Então muitas vezes a gente passou algum tempo comendo macarrão com molho vermelho, porque não tinha dinheiro para comprar frango. Eu lembro. Nunca, sempre morei de aluguel, né? Até hoje. Então assim, sempre uma vida assim simplona, né? Foi a escolha que a gente fez. E o Pedro sempre falava isso, é a escolha que a gente fez. Quando a gente estava desempregado, eu estava em casa. Quando ele vendia aspirador de pó, eu era dona de casa. Quando ele trabalhava em empresa, eu era assim, né? Na empresa eu era dona de casa. Então, eu sempre fui. Não é assim, agora que tá, poxa, tem uma vida melhor, é funcionário público, agora é trabalho em casa. Não é assim, né? Então, foi uma Aham. escolha antes, né? Anterior. Isso. E aí a gente abriu, né? Eu comecei com o Instagram, aquela coisa pra ajudar, né? Aquela ideia assim, eu ainda É. achava que não ia dar ninguém, né?
Daí eu fui muito assim tímida na minha, falando algumas coisas das crianças e E a você coisa foi fazia muito também para mostrar para a família que estava longe, né? Eu lembro que você falava. isso, que eles Você tinham tinha muito esse saudade, para os queriam avós ver. terem contato, eu lembro. Isso. Daí iam vendo e acompanhando. E é gostoso assim, né? E É, vendo e tal. é. Primo, pessoa da família. E aí foi indo assim. O pessoal do condomínio também me perguntava muito isso. Ai, beijo, Liz. O pessoal do condomínio me perguntava muito isso. Mas como é que tu dá conta? Todas essas crianças, É. 3 crianças pequenas. Daí tu não tem empregada, elas não vão para a escola. O Pedro trabalha de manhã até a noite. Aí como é que tu faz sozinha? E aí eu queria, É. a minha ideia era assim, não, eu tenho que mostrar que a coisa não é tão difícil. Dá para fazer. Vamos, não é possível. Eu quero ajudar. Eu faço assim, ó, eu congelo a comida e tal. E aí, Marcinha, eu sei que a coisa foi andando, de repente o pessoal começou a me ver como alguém que poderia ajudar para falar sobre rotina, porque as minhas filhas dormiam na mesma hora, acordavam na mesma hora. E, ai, uma aluna, ó, um beijo. É, tô vendo. Então, assim, o pessoal começou a ver que eu tinha uma rotina legal, que as crianças dormiam, que era bacana. E aí foram né, me indicando, falando, ah, a Bruna sabe sobre sono, sabe sobre sono, sabe sobre sono. E o Pedro no meu pé. Eu tenho que dizer, Marcinha, que assim, ó, uma pessoa chave na minha vida Uhum. toda é o Pedro. Sim, É. o Pedro é a pessoa que eu devo, né? Assim, ele foi a pessoa que Deus escolheu para me ajudar, para me ajudar a crescer, assim, a amadurecer, a estar mais perto de Deus, assim. Então, eu agradeço muito a ele. E ele lá, né? Ai, amor, faz uma aula de sono, vai ser legal, vai ser muito bom, tu vai ajudar É. muita gente. Começou com isso. E o Pedro conversou teve assim, conversou, né? Ele perguntou lá fez umas perguntas pro Arno e o Arno deu a dica. Ele Uhum. falou: "Não, cara, não faz aula não, faz um curso". E bem nessa época teve uma masterclass aí que ele foi. Olha, eu sei Ah, que a coisa foi indo assim e graças a Deus deu tudo certo, consegui fazer o curso, ajudou muita gente. Então, assim, preparando o curso, dando a aula, eu vi que, poxa, realmente eu tinha muita coisa para falar. Eu tinha muita coisa para falar, não só sobre o sono, mas sobre rotina de criança, alimentação. Várias ideias vão surgindo. E a gente vai vendo que as alunas vão progredindo, vão conseguindo. isso. Eu vi agora uma É. mãe falando que, né, uma mãe que tem os filhos dormindo antes das 8 não quer Aham. guerra com ninguém. Meu Eu Deus, vi no sabe? Insta. Que emoção! Eu fico muito feliz, porque assim, é a conquista da mãe, porque é ela que fez tudo. Mas que legal que eu pude ajudar, né? Que eu pude, sei É. lá, de alguma forma, alguma coisa que eu falei ali serviu, né? A mesma coisa eu posso educar no meio dessa pandemia, dessa coisa toda esquisita aí que tá. As famílias, às vezes, meio assim, né, sem saber muito como que fazer com a educação e Como a gente podendo começar, né, o ajudar. homeschooling? É. Começar o homeschooling ou começar mesmo a ajudar com, mesmo que venham as coisas da escola, mas as famílias também podem saber, né? Tá por dentro do conteúdo que tem que dar e tudo mais. E a Ana nessa comigo, né? Ela que é também uma Quando pessoa. vocês lançaram, eu falei assim, ai, a Bruna me ajudou, porque a gente que faz homeschooling, né? A gente é muito questionado, como começa? É uma por dia, pelo menos. E aí, quando você lançou o curso, eu falei assim, faz o curso da Bruna, porque A ela tá com a Sabrina nata também. ali A Sabrina todinha. da família de trigo ficou super feliz que ela falou assim: ai, pronto, agora eu já posso Ai, agora indicar para as pessoas, faz o elas curso podem. dela. E E realmente, o assim, sabe? curso ajuda muito, porque ele é bem completo, tem um monte de coisa. Então, assim, É, foi uma muito bênção, completa. assim, poder estar ajudando as pessoas. E aí, aquilo é o nosso assunto, né? A gente tá na nossa vida, né, num assunto que a gente está vivendo aquilo, e aí a gente pode oferecer isso, esse nosso trabalho que a gente faz com tanto capricho, com tanta dedicação para nossa família, a gente pode oferecer para ajudar outras pessoas e ainda Isso. ganhar um dinheiro com isso, né, que também nos abençoa. Poxa, é uma É. bênção. Como que a gente não vai ficar feliz com isso? Como que a gente não vai agradecer a Deus por isso, entende? Então, a Não, gente e só tem. assim, nessa linha do tempo, né? Quando eu pensei em você,
para falar disso também foi muito olhando para a história de vocês, assim, né? Sua e do Pedro, assim, que a gente acompanhou a sua trajetória nesses últimos 3 anos e eu via claramente a coerência de vocês, sabe? De vida, de tá ali todo dia respondendo ao chamado diário, né? Eu vi essas suas fases todas e essa resposta diária, né, do que a realidade te chamava. E sempre essa coerência também, esse equilíbrio, né, da vida financeira, da vida bíblica, dos estudos, de colocar a vida em ordem, né? E é isso que a gente quer trazer quando a gente pensa, agora pensando na vida financeira, né? É não deixar o dinheiro ser maior do que coisa, do que as pessoas, né? Isso. É, é, tem aquela frase, né, que fala, né, as melhores coisas da vida não são coisas, né? E assim, a gente às vezes vê a pessoa quando... Essa pandemia, Bruna, ela revelou muita coisa que estava oculta, que as pessoas estavam botando para debaixo do tapete, não é Verdade. verdade? Verdade. Muita coisa que precisava resolver, que as pessoas jogavam para debaixo do tapete, e explodiu nessa pandemia. E Verdade. aí, como a gente estava já com esse negócio, né, de sempre falar de vida financeira, quem conhecia, começaram a falar muito, nos procurar para isso, né? Para desabafar mesmo, tanto pedindo ajuda de como investir melhor o dinheiro, porque a taxa Selic caiu, como também pedir ajuda como eu saio do buraco, como, entendeu? E aí, quando eu olho para sua história, eu vejo, né, o seu trabalho, né, em Sim, casa, como que de casa surgiu uma demanda, o Pedro sim. também junto ali. E assim, ó, quando o Ítalo, tem um tempo atrás, lá no Melhor Família do Mundo ainda, Aham, quando o Ítalo falava que, assim, era pra gente ganhar dinheiro, era pra fazer alguma coisa, faça aham. alguma coisa pelo amor de Deus, faça alguma coisa da sua vida e tal. Naquela época, a gente já pensava, olha, Marcinha, eu tive vários projetos. Eu pensei assim, ó, É, né? eu pensei num negócio de fazer lancheira, porque eu moro num condomínio que tem muitos apartamentos. E aí eu pensei assim, ó, Aham. pô, se eu faço um esquema de fazer lancheira para as crianças. E aí eu vou, faço o lanchinho, entrego na porta do condomínio e eles levam para a escola. Pô, eu posso ganhar. Pensei nisso, falei com Olha, falei com uma prima nutricionista se ela elaboraria cardápio e tudo mais. Pensei sério. olha. Pensei em fazer bolo pro bar da piscina. Pensei, pô, eu posso fazer o bolo, vendo o bolo inteiro. Então, assim, ó, Aham. não é que a gente sempre teve a vida ganha, entendeu? Então, Não, eu assim, sei que essa não. questão do trabalho realmente é alguma coisa que a gente tem que ter, assim, que a gente pode trabalhar, que a gente pode fazer alguma coisa simples, simples, Isso, simplona, da nossa casa, da nossa cozinha, daquilo que a gente sabe, e Deus pode abençoar, né? No pouquinho, a gente pode fazer um verdade. pouquinho ali, e Deus pode abençoar. A gente tem que confiar assim, pela bondade, né, de Deus, assim, pela misericórdia dele, ele pode abençoar e vem das mãos dele, né? Então, não é pela nossa força, não é pelo Verdade. nosso mérito e não é com o objetivo assim frio e calculista do dinheiro pelo dinheiro, né? Tipo assim, não, vou ganhar dinheiro porque o dinheiro é mais importante. Jesus mesmo falou, né? Que a gente não pode É, servir a dois senhores, né? Ou você serve a Deus ou serve o dinheiro. Não dá para servir os dois. Então, não dá para você ficar apegado assim, né? É só essa questão do dinheiro também, né? é verdade. Você estava falando da mordomia bíblica. É um termo, porque assim, eu sou católica, né? Você é da Batista Reformado. Reformada. Esse Isso. termo mordomia bíblica é um termo que vocês usam? Como é que é? Então, Explica. sim, Você me sim. explicou, aí eu queria que você Então, falasse de novo. então, é bem interessante, assim, É. na verdade, é um termo, assim, mordomia cristã, né, Cristã, é. isso, é uma forma de falar que a gente é como se a gente fosse mordomo, assim, ser bons mordomos daquilo que Deus nos dá. Então, assim, Deus, Isso. ele nos dá recursos, né? Seja os nossos talentos, os nossos dons, aquilo que a gente sabe fazer, que ele nos deu as nossas habilidades, seja o próprio dinheiro que ele nos deu, que é os recursos que ele provê para nós, que surgem, né, na nossa vida, seja pelo nosso trabalho, seja por algum Aham. presente, enfim. Então, Deus nos dá esses recursos e Ele espera que a gente haja com sabedoria, né?
com sabedoria, assim, né? Principalmente para administrar esses bens, esses recursos que ele tem nos dado, né? Sim. Então, essa é a questão da mordomia cristã, é a gente cuidar com zelo, como um mordomo, como um mordomo, porque não é nosso, né? Essa é a grande sacada, assim, da mordomia cristã, porque, assim, não é nada nosso, nós não criamos nada. Nós não conseguimos, não é porque não tem nada que é nosso, a gente só administra, né? Seja o Aham. nosso corpo, a nossa vida, que a gente ganhou de presente, seja as outras coisas. Então a gente tem que saber buscar orientação na palavra de Deus, buscar estudos como esse que vocês, né, ofereceram, um e-book super legal para as pessoas aprenderem mais, buscar conhecimento para colocar tudo isso, até de matemática, né? Até de matemática É, básica, é. para colocar tudo isso para funcionar, para a pessoa poder administrar e também, né, buscando sabedoria de Deus para onde que ela, como é que ela vai fazer, para que a gente possa gerenciar bem aquilo que Deus tem nos dado. Inclusive, né, a gente até comentou com relação aos dízimos, às ofertas, Isso. aquele dinheiro que a gente vai entregar. Não porque a igreja precise, não porque Deus precise, porque Deus é dono de todo o ouro, toda a prata, ele podia pegar e não precisava da gente. Mas é para que a gente não tenha no nosso coração esse apego com o dinheiro, né? Então, assim, o dinheiro Isso. não tomando esse lugar de Deus no nosso coração, de uma forma que a gente esteja tão apegado que a gente não consegue nem dar uma parcela daquilo que Deus nos deu, daquilo que é dele, de volta, né? Para que o reino de Deus cresça, se expanda e tudo mais. Então a Bíblia fala sobre o dízimo ser proporcional, né? Então, claro, até, né, comentei que a gente não é que vai entrar em teologia aqui sobre dízimo, 10% ou tantos por É, de cento, mas quantidade, que né? É. não importa a quantidade, importa sim que a pessoa veja proporcional, né? Que seja dado com alegria, que seja frequente. Então, assim, tudo isso tem que estar no nosso coração pelo princípio próprio de que dessa forma, agindo dessa forma, a gente vai estar não se apegando tanto, né, ao dinheiro, mas se apegando a Deus, vendo que Ele é o Senhor, né? É para Ele, é dele e por meio dele, né? É, e se a gente vê, né, que tudo que nós temos vem de Deus, até na vida financeira, quando a gente vai se organizar, a gente tem que pensar primeiro nele. Exato. Aqui em casa a gente faz logo isso, né? O Felipe recebe o salário, a primeira coisa que a gente separa. Sim. Porque, né? E a gente vive com o resto, porque é dele, Bruna, entendeu? Tudo é dele, né? A gente doa um Exatamente. pouquinho. Né, até Exatamente. para. Então, assim, se a gente começa a organizar. É essa proposta que a gente vem trazer, né? Da ordem, de organizar, de não Isso. viver de qualquer jeito, né? Tem gente que gasta R$ 1.000 num tênis assim, que nem precisa, e aí Uhum. depois, para Deus não dá, né? Não tem Uhum. R$ 2 para dar no ofertório. Então, assim, não tô julgando, né? Mas é a falta Sim. de ordem mesmo. Tem gente que Sim. até quer, mas Uhum. por não se ordenar, né? Por vir até de uma cultura assim. Aqui, eu e Felipe, né? Os meus pais, contando um pouco da nossa história, os meus pais, eles foram servidores públicos. Então, assim, a gente sempre teve uma estabilidade, apesar dos meus pais nunca guardarem dinheiro, né? Sempre Uhum. depender, pensarem já na aposentadoria certa que teriam. Uhum. O Felipe já teve outra realidade. Os pais dele já eram mais autônomos, então viviam um perrenguezinho, sabe? Sempre aquela dificuldade. Quando ganhava mais também não guardava, também não se programava. Então ele conta, quando a gente casou, quando a gente namorava, a gente conversava muito sobre vários aspectos da vida, assim, tudo a gente conversou antes de namorar, Bruna, tudo. Legal. Criação de filho, dinheiro, trabalho. Então a gente organizou tudo isso antes de casar, né? E ele Uhum. falava muito que ele não queria viver aquela situação, que é Uhum. que apesar de todo o amor, dos pais dele sempre nunca ter deixado faltar nada, aquela angústia, sabe, de privação e de coisa, ele não queria viver. Uhum. E Uhum. aí a gente pegou dois modelos, né? O meu e o dele, e Sim. criou o nosso modelo, o nosso jeito. E Sim. aí eu criei o e-book. Sim, fala. Não, não, pode falar. Não, e aí quando a gente, na viagem que a gente fez, né? Eu estava grávida da Giovana, que a gente começou a entender, a gente já vinha nessa coisa de guardar dinheiro, né? Porque a gente pensava muito no futuro. Agora, Bruna, você sabe, né? A previdência social não dá para contar.
aqui no Rio mesmo, né, se provou um tempo atrás, as pessoas ficaram sem receber durante anos. Então, assim, quando a gente fala em liberdade financeira, que é o que a gente está trazendo à tona, porque muita gente não se organiza, né? Sim, Nem sabe o que que é, a gente mesmo não sabia o que que era liberdade financeira. Quando a gente fala nisso, a gente não está falando em colocar o dinheiro em primeiro lugar. E também não está falando para você guardar, trabalhar muito tal é, 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 e guardar tudo e com esse objetivo. Não. aham, A liberdade financeira, basta você guardar de 10 a 20% que você vai alcançar no longo prazo. Você sim, entendeu? Então, assim, é você pegar aquilo e ordenar, né? Eu falo certo. com o Felipe, eu falo assim, amor, você sai de manhã para trabalhar, volta no final do dia. Eu passo o dia sem você. E aí eu não vou dar. Você sai para trabalhar, para sustentar a nossa família. E eu vou tratar de qualquer forma, assim, o dinheiro que você ganha, sabe? É Né? muito sério. Então Aham, a gente conversa muito sobre isso, assim, né? uhum, Sobre. Isso não quer dizer que ele vai ser meu pai ou que eu vou ser mãe dele com relação ao dinheiro, que seja aquela sim, coisa muquirana. Não, é a coisa do casal conversar, de se planejar, de estar junto no objetivo, né? é De bem ter um dinheiro importante. só, de ver a Aham, família como unidade, né? E os filhos não exatamente. vão ficar vendo os pais naquela angústia de. Que a gente sabe, né? Quando existe um problema financeiro, os filhos se envolvem. Acaba Exatamente, sobrando para todo exatamente. mundo. E é engraçado como a história de vocês é bem semelhante à nossa também, né? É. Aqui também tem pais funcionários públicos, pais autônomos, e teve toda essa questão. Eu tenho, assim, eu tenho na minha lembrança alguns apertos, também, igual o Felipe estava falando, alguns apertos que a gente passa. De uma forma, a gente sabe que Deus tem um propósito, né, para cada coisa Uhum. e quantas coisas eu aprendi a depender de Deus, nessa situação, assim, sempre depender de Deus, e a gente pode aprender muitas coisas, mas a gente sabe também dessa sensação que dá, né, esse aperto, essa angústia, essa coisa que a gente fica apreensivo até, né? E Uhum. essa pergunta que a Pro estava falando sobre como isso é importante ter, né, no currículo das escolas, que era planejamento financeiro e tal. Isso é muito importante. Eu penso em começar a ensinar para a Lulu, por exemplo, que vai, né, vai fazer 6 anos em agosto, para o ano que vem. Até estava vendo ali uns dinheirinhos de brincadeira, não para brincar de caixa, para É. brincar, fazer brincadeira banco imobiliário, que tem o Júnior, fazer brincadeira de caixa, de lojinha, para ela ver com, assim, sabe, a matemática, não o dinheiro, Isso. mas a matemática, né? A matemática no nessa relação assim, né, de troca, de venda, de compra, de coisa, que é uma coisa que no futuro vai fazer parte, dá para treinar muitas continhas assim de cabeça, né, e fazendo. E é uma coisa que falta também, né? Eu acho que a matemática realmente não precisava. A financeira pode ser mais para frente, claro, mas a matemática É. básica a gente negligencia e aí chega na hora de fazer compras, por exemplo, a mulher vai e a moça, né, essas moças sempre queridas, né, muito solista, vendedora da loja, ai, dá para parcelar em 1.000 vezes. Aí, assim, ou é Nossa. 1.000 vezes com juros e a pessoa tá pagando juros, ela não faz nem a conta para, não sabe fazer ou não faz, enfim, É. ou não se importa de pagar juros também. É E aí porque já é o faz normal também, né? Todo mundo e faz, aí vai então. lá, faz a compra, faz em várias vezes, aí não pensa, tipo assim, o que será que vale mais a pena? Será que vale mais a pena eu quitar tudo isso? Eu vou ter dinheiro daqui tantos. Não! Ai, vou fazer, vou É, comprar, tá? é, Então, assim, é. é uma falta de organização, né? Como tu falou, essa questão da ordem. Tem várias coisas envolvidas, né? Tem a questão da ordem, tem a questão da inteligência de matemática, inteligência financeira, tem a questão do casal. Eu acho que isso é realmente um ponto assim que a gente tem que bater nessa tecla, sabe, Marcinha? Porque a família tem que estar unida financeiramente, os filhos têm que estar É. sabendo, assim, não tem que saber sobre as finanças da família, não é isso. Mas assim, filho, você não vai, eu não vou comprar isso para você, a gente não tem dinheiro, tá muito, ou tá muito caro, não tá justo esse preço, às vezes a É, não gente tá fala. justo, exato. Aí, É. várias vezes eu falo para as meninas, não, não é justo, esse preço tá muito caro, não vou pagar, sei lá, R$ 50 num copo, sei lá, entendeu? Exemplo. É. Mas assim,
é importante, né? A gente como mãe, a gente mostrar como mãe também que a gente é aliada do nosso marido, né? E não que a gente vai comprar escondido, assim, não, deixa que a mamãe Exato, vai comprar. isso. Nossa, isso não pode. A gente tem que mostrar que a gente é aliado, Nossa. que a gente tá unido. Não, o que que o seu pai acha? Não, filha, lembra que o papai falou que a gente não deve gastar assim? Lembra que o papai falou que a gente vai comer bolo lá naquele dia? Então aqui É tem isso. muito essa história do brownie, de ter Aham. dinheirinho para comer brownie. Então, assim, eu sempre debaixo do que o papai falou, né? Daquilo, assim, e honrando, né? Também acho que isso tudo tá tudo interligado, assim, nessa questão de finanças, ela é um grande pilar dentro da família, porque ela pode desestabilizar muita coisa, pode ser uma dor de cabeça, né? Ou então pode ser alguma coisa que seja bem tranquila, que não, né, a família possa ir É. caminhando e ter mais tranquilidade, assim, Outra né? coisa que eu vejo, assim, muitos relatos, Brunas, é assim, de pais que viveram a vida toda nessa confusão, aí quando envelhece, ficam totalmente também dependentes dos filhos. E assim, não só na dependência, porque os filhos têm que mesmo ajudar os pais, né? Mas ficam. Passa essa herança para o filho e aí depois vai precisar do filho, mas o filho não dá conta nem dele, vai dar conta dos pais, aí vira aquela confusão. Nossa, muita gente fala disso comigo também. É De, realmente, é né? bem complicado. E Aí aí você sai de começa. casa para ter a sua família, precisa, né, sustentar a sua família, ainda tem que sustentar, né? É E bem assim, às complicado. vezes pais que estão precisando da ajuda dos filhos e continuam com os mesmos hábitos. Não muda, né? Ou Não, é seja, bem geram sério dois isso. problemas. É bem sério. Bem complicado. E também tem a questão dos filhos, né? Quando eu fui casar, eu lembro que o pastor que conversou com a gente, ele falou sobre isso, né? Quando a gente se casou, sobre a gente cuidar dos nossos pais, que a gente já se preparasse. Então, no curso de noivos, É. ele já deu esse alerta, assim, né? E para que a gente pensasse sobre isso. E ele falou também sobre que muitas vezes acaba recaindo para um dos irmãos. Sempre um dos irmãos. Uhum. Às vezes acontece. E assim, poxa, às É. vezes aquele irmão que mais batalhou, tudo mais construiu e tal, é ele que fica sozinho, sendo onerado, e os outros. Então, assim, tem uma dinâmica ali, né, familiar, que essa questão financeira também pode vir a ser um peso, assim, né? Então É. Não, isso precisa. é muito legal você falar nisso, que a gente até comentou, né? Quando a gente fez a gente tem um plano de vida, né? De várias áreas, e na nossa vida financeira, a gente justamente incluiu nossos pais, principalmente a minha sogra, porque meus pais, eles são, né, têm uma renda, mas ainda assim a gente incluiu eles, né, de acolhê-los na velhice. Mas a minha Uhum. sogra, ela é viúva e ela vai se aposentar com salário mínimo. Então, assim, a gente no nosso plano de vida, a gente já incluiu ela, pensando nisso, né? Mas assim, vai ser muito mais fácil pra gente que já está se organizando para isso, do que para Isso, uma pessoa que não pensa nisso, que vive isso. enrolada, e aí, tadinha da sogra, né? Vai precisar, os pais vão precisar de ajuda, né? E aí você não, E aí, e a tadinha, briga acaba. depois? E a Pois briga de é, né? casal, o Cria que um que vai mal-estar, gerar? né? Exatamente. Então, assim, é realmente pensar, né? Pensar na vida, assim, num todo, Aham. assim. Não viver de qualquer jeito, sabe? Uhum. Até a gente honrando nossos pais, a gente está honrando Deus também, né? É, Exatamente. Nosso primeiro mandamento com promessa é muito exatamente. sério. E não acaba quando a gente sai de casa, pelo contrário, né? É, A gente tem que honrar os pais a vida inteira, amá-los e acolhê-los, como tu falou, e ver o que que eles vão precisar. E muitas vezes eles vão precisar do nosso recurso, eles vão precisar que a gente receba muitos pais a gente vai precisar receber em casa. Então, assim, isso, é. não, para mim eu vou ter sempre esse apartamento assim de um quarto só, É, dois. E assim, que não quero sair daqui, não quero morar em outro lugar, não quero ter dinheiro para morar em outro lugar, porque eu tô ótima onde eu tô. Tá, mas sabe, e as necessidades que vão surgir ainda, né? Assim, a gente, como você falou, tem exatamente. que pensar mesmo, né? E aí vem uma pandemia dessa, né? Que tira todo mundo do eixo, até aqueles que se sentiam mais seguros.
É né? verdade. E E aí, como tá tendo mudança? Eu e o Pedro, muito. a gente até tava comentando que a gente não sabe se é porque a gente tá com esse olhar porque a gente vai se mudar, ou se é porque realmente tá tendo muita mudança. Gente, a gente olha pela janela, tem um monte de apartamentos vazios no outro Ó, bloco. Sempre a gente sai do estacionamento, sempre tem um caminhão de mudança e a gente só ouve pessoas falando: ah, vou mudar, vou para aqui, vou para lá. Todo mundo tá tendo que ir para proprietários de apartamentos que moravam em outros apartamentos melhores vêm para cá para morar. Então, assim, aham, deu uma mexida, né? é verdade. Bruninha, muito obrigada. Te agradeço muito por essa conversa. Eu queria realmente trazer esse olhar, né? A gente está pensando na vida financeira de vários âmbitos, porque, como eu te falei, com essa pandemia, isso foi algo que estourou muito, né? A economia. E a gente não Sim. sabe ainda como que vai se dar, né? Os próximos meses, porque a gente ainda está tendo muitos casos de desemprego, enfim. Uhum. A gente viu alguns casos de suicídio, né? Que os padres relataram pra gente, assim, suicídios de formas mais terríveis, mais desumanas, assim, é, por causa da vida financeira. Então, isso tocou muito a gente tá realmente querendo trazer um olhar diferente, né? Sobre o planejamento de vida, sobre pensar a vida mesmo. Uhum. Principalmente pensar na vida em Deus, né? Que Uhum. como cristãos, assim, ele tá no primeiro plano, Exato. né? Tudo para ele. Então, Exatamente. muito obrigada por tudo que você falou aqui. Era bem mesmo que eu queria compartilhar. Legal. Muito, muito obrigada, Que Bruninha. bom. Eu que Será que tem alguma agradeço a oportunidade de pergunta estar aqui para aqui. mim? Um beijo. Acho que aqui para mim não está aparecendo nada. Pessoal, tem alguma pergunta para fazer para Bruninha? Acho que Manda aí, pessoal. vamos ver. Não, acho que não, Bru. Tá. Acho que ficou Então, eu queria clara. te agradecer a oportunidade de estar aqui. Para mim foi um Ah, prazer amiga, eu que enorme. Tô agradeço. adorando, assim, tô Imagina. acompanhando meio de longe, assim, por causa da mudança, É, mas eu depois eu quero sei. acompanhar mais de perto, porque vocês são muito dedicados, muito estudiosos, um casal que a gente gosta muito. Então, que Deus abençoe Ah, vocês aí, que muitas pessoas sejam abençoadas pelo trabalho de vocês, né? Que possa amém. ajudar aí muita gente, já todo esse conteúdo que vocês já têm dado, né? Todo esse tempo aí pro pessoal, e-book e tudo mais. Então, assim, muito obrigada, só tenho a agradecer. Ah, obrigada, E amiga. Foi um prazer conhecer vocês. Foi um presente de Deus. Eu vou tentar te dar um abraço antes de você viajar. tá, E assim, obrigada por tudo mesmo, tudo, todas as partilhas, todos esses momentos. E assim, a amizade em Deus nunca acaba, né? A verdade. gente. Oi, caiu? Oi? Não, tô Ai, aqui. quase caiu. Então, tudo de bom para você na sua mudança. Algum Obrigada. problema aqui no meu celular? Bruninha, tudo de bom na sua mudança, viu? Vocês são muito queridos, conte com a gente, qualquer coisa que precisar, tá? Obrigada, Pessoal, vocês vai lá no também. perfil da Bruna, ó, super mãe, homeschooler, tem curso de homeschooling, tem curso para botar a criança para dormir, né, Bruna? É verdade. E a Ai, rotina gente. da Bruna é muito legal. Vê lá, gente, como é que ela faz 4 crianças pequenas e ela dá um show. Obrigada, Marcinha. É um prazer conversar Obrigada, contigo, Bru. viu? Um Manda beijo pro um Felipe. abraço pro Pedro, para um beijinho nas meninas, tá? Tá, pra Gigi e pro Felipe também. Beijo. Beijo, fica com Deus. Ai, gente, viu como ela é fofa, Bruninha? Então, deixa eu só dar um recadinho para vocês. No dia 28, 29, 30 e 31, a gente vai fazer uma semana de lives com convidados muito legais. Eu vou botar depois aqui nos stories para vocês. Não percam, porque a gente vai falar sobre várias coisas, sobre plano de vida, sobre educação da vontade, né? Para quem está precisando aí se organizar, ordenar a vida. A gente vai falar também sobre educação da vantagem, da vontade. A gente vai falar sobre o plano de vida com a Mônica. Ela vai falar para vocês
Ela tem, né, um programa de plano de vida, eu fiz com ela, muito legal, para você pensar, organizar sua vida em vários aspectos. A gente vai falar, a gente vai lançar o nosso projeto também, tá? Para quem quiser começar a investir na bolsa na prática. A gente já está com tudo gravado, tudo pronto. A gente vai fazer uma mentoria, então a gente vai acompanhar você, além das aulas, né, que a gente vai disponibilizar, ensinando passo a passo. A gente vai também fazer uma mentoria acompanhando cada caso durante 2 meses, acompanhando mesmo para vocês se tornem autônomos. Além disso, a comunidade que a gente quer criar dentro desse grupo do Telegram, né? A gente quer que crie uma comunidade de amigos que vão estudar junto, que vão se apoiar, e eu vou estar lá com vocês. Algo que fique realmente uma amizade para a vida toda, tá bom? Então fiquem ligadinhos, a gente vai ter também o investidor crônico também falando da mente dos milionários, como os milionários pensam, né? Às vezes a gente tem uma ideia de como que seja a mente do milionário, e quando a gente vai estudar, a gente vê que não é bem assim como a gente pensa. Eles são muito mais organizados, existem, né? A gente sempre fala que o dinheiro tem uma regra, né? E a gente vai conversar muito sobre isso, tá bom? Então fiquem ligadinhos, quem se interessar no assunto, acompanha, já tem um monte de lives, a gente falando sobre o e-book, explicando várias coisas sobre a vida financeira, tá tudo salvo lá no meu IGTV, vale a pena dar uma olhadinha. Tem a live também com o Matheus, que ele tem 12 anos de idade, menina é fera, super fera. Vale a pena conferir também, tá? Um beijo, pessoal. Obrigada por todos que vieram.